Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para começar a nossa aula de designer de sobrancelha, tá? Oi, bem-vinda a todas, tá? Gente, deixa eu aproveitar e até falar uma coisa aqui, peraí. Esse horário, eu acho que fica muita gente na internet fazendo live e às vezes a internet fica meio bagunçada. Qualquer coisa vocês me falam. Sejam muito bem-vindas, tá? Boa noite para todo mundo que tá chegando. Eu não consigo ler todos os nomes, assim tá meio rápido, mas sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser sobre designer de sobrancelha, vai ser bem legal. Lu veio ontem, né? A Lu veio ontem, veio hoje de novo. Daqui a pouco a gente começa, tá? Deixa eu só fazer aqueles lembrentinhos que eu faço toda a live. Se vocês tiverem alguma pergunta, talvez no meio da explicação, vai me perguntando. Só que se passar e eu não responder, porque ao contrário das outras lives, eu peço para vocês anotarem, né? E qualquer coisa me perguntar depois. Mas essa daí, como é designer de sobrancelha, é bom vocês me perguntarem na hora. Se por algum acaso eu ficar aqui, que hoje eu vou usar essa tela aqui para vocês, pra gente conversar. Se por algum acaso passar a pergunta e eu não responder, me lembra, me cobra que daí tá ruim, né? Será que se eu colocar no coisa melhora? Deixa eu ver aqui, peraí, vamos ver se vai melhorar. Se se cair a internet, segura aí que volta depois, tá? É porque esse horário, deixa eu só ver uma coisa. Esse horário eu acho que tem muita live, então eu não sei se isso tem a ver. Bom, vamos começar então com a nossa aula de designer de sobrancelha. Vamos dar só mais um segundo, só pra... Tá, vamos começar. Bom, então vamos lá. O que é designer de sobrancelha? O que é? Designer de sobrancelha nada mais é do que o desenho da sobrancelha. A linha, o desenho, a harmonia da sobrancelha no rosto, certo? Então, designer de sobrancelha é o desenho ideal para aquele tipo de rosto. Até aí, tudo bem? Aí o que acontece? Para isso existem o visagismo, por exemplo, existe o visagismo que nos ajuda a harmonizar esse desenho com o nosso rosto, né? E o que é o visagismo? O visagismo é complicado a gente resumir numa live, porque para vocês terem ideia, tem faculdade só do curso de visagismo, tão amplo que ele é. Então eu não consigo explicar para vocês assim, numa hora o que é, mas eu resumindo... No visagismo, esse harmônico, aquela sobrancelha tem a ver com aquele rosto. Então, quando está em excesso, tudo que está em excesso no visagismo, você vai tirar. E tudo que está em falta, você vai colocar. Ou seja, nada mais nada menos do que você deixar equilibrado aquela sobrancelha. Então, antes da gente começar a falar de medições, que todo mundo quer saber mais de medições, eu vou dar uma leve explanada aqui de um detalhe muito importante. Quando a gente fala de designer de sobrancelha, existem algumas coisas que você tem que levar em consideração, tá? Nós vamos falar sobre medida, que eu sei que todo mundo quer aprender a marcação, né? É a medida. Mas antes, vamos falar uma coisinha aqui. Então, vamos ver se fica nítido, aí se não ficar, vocês falam. A primeira coisa que vocês precisam saber no designer perfeito de sobrancelha isso não é regra, tá, gente? Isso não é lei. Porém, é uma coisa que influencia, na minha opinião, fica melhor, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, a cauda da sobrancelha, ela pode ser da mesma altura ou mais alta, mas ela não pode ser mais baixa. O que quer dizer isso, Denise? Quer dizer assim, se você traçar uma linha imaginária, essa cauda, ela pode vir mais para baixo, tá? Deixa eu passar até um pouco mais, fazer esse traçado um pouquinho mais alto, ó. Então, quando você faz uma medição, essa cauda, ela pode vir até aqui, ela pode encostar até aqui, mas ela não pode ser mais baixa que o ponto inicial, tá? Isso daí não é regra, não é lei, mas para mim né?
O que que é, porque tudo que diz respeito à estética é muito subjetivo. O que é bonito para uma pessoa, para uma cliente é lindo uma sobrancelha longa até aqui embaixo. Para você, de repente, pode ser feio. O que uma pessoa acha bonito, uma sobrancelha quadrada, a outra acha feio. Então é importante ouvir a cliente. Mas toda vez que essa cauda fica abaixo da altura do início, ela fica mais longa que esse início, a sensação que dá é que a pessoa está com o olhar cansado. Então essa é uma regra que é legal seguir, antes da gente começar a falar de marcação, tá? Então o ideal é que essa cauda, ela seja na mesma direção do início da sobrancelha, ou mais alta, mais curta, né, digamos, do que o começo. Aí vocês me falam assim, Denise, mas a minha cliente, ela adora sobrancelha longa. Tudo bem, ela quer sobrancelha longa, você pode fazer a sobrancelha dela um pouco mais longa, nada impede. Só que daí você vai fazer o quê? Você puxa essa sobrancelha, essa cauda mais pra lá, ó. Tá dando? Que agora ficou um desenho feio. Você puxa a cauda mais pra fora, mas nunca pra baixo. Até aqui tudo bem? Outra coisa muito importante que vocês também têm que ficar bem atenta. Quando você fizer, faz de conta que ela gosta bem arqueada, isso não importa. Peraí que eu fiz errado. Não importa se ela gosta de uma sobrancelha bem arqueada. A altura, o ponto mais alto, não é o ponto mais alto do arqueado da sobrancelha. Quando a gente fala assim, vamos marcar o ponto alto é o pelo mais alto do comprimento da sobrancelha. Então, se você pegar do início até o final, o ponto alto ele tem que ser o pelinho mais comprido, mais alto na altura da testa, é o pelo que tá vindo aqui em cima, pode estar sozinho, mas é o mais alto em direção à testa, sempre depois do globo ocular, tá? Então, o ponto mais alto da sobrancelha, ele nunca pode ser mais largo do que o início da sobrancelha. Deu pra entender? Ele não pode ser assim, ó, por exemplo, se não estiver dando pra ver muito bem, aí vocês me falam, tá? Ele não pode ser assim, ó. Tá dando pra ver? Aqui, essa parte aqui, ó, ser mais larga do que esse início. Também não fica legal. Ela fica estranha. Então, a largura do ponto alto tem que ser igual ou mais fina que o ponto, que o início. Então, o ideal é que essa sobrancelha ela seja assim ou até um pouquinho mais comida, ó. Você pode até fazer ela um pouquinho mais fininha, se bem que isso tá mudando agora, tá? Então, quando a cliente quer ela bem arqueada, você dá uma afinada aqui e deixa aqui um pouquinho mais baixo. Mas independente dela querer arqueada ou não, essa região não pode ser mais larga do que dando uma caída à internet, tá? Aqui tá bom, mas vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Fica aí que vai voltando. Até aqui tudo bem? Outra coisa muito importante que vocês também têm que prestar atenção. Quando você vai fazer a sobrancelha da sua cliente, você vai conversar com ela, não é? Você vai falar como você gosta, você vai ouvir, você vai escutar e vai ouvir, porque a gente às vezes escuta, mas não ouve, né? A gente quer tanto logo fazer as coisas que a gente não ouve. Toda vez que vocês sentarem com a cliente de vocês precisam perguntar o que ela acha bonito. Por quê? Às vezes a cliente acha lindo uma sobrancelha super quadrada. E às vezes você não entendeu que ela acha isso. Aí você vai lá e tira aqueles pelinhos aqui que formam aquele quadrado. O que ela vai falar? Nossa, aquela designer acabou com a minha sobrancelha. Às vezes ela acha lindo uma sobrancelha bem comida aqui. Aí você vai lá e deixa largo. Então você precisa conversar com a cliente, porque se você não entende o que ela acha bonito, você vai fazer um designer diferente. Hoje em dia, como enxergar a marcação quando o pelo é muito escuro. Me perco nessas horas, nós vamos falar sobre isso. A gente vai fazer agora a marcação. Aí eu vou dar umas dicas pra vocês, tá? Quando o pelo é escuro a gente fica meio confuso. O segredo é você usar um lápis dermatográfico branco. Mas nós já vamos lá, qualquer coisa você me cobra de novo, tá? Silvia sempre tem... Quando você faz essa sobrancelha, você vai fazer a medição e você vai fazer a sobrancelha, nunca também, mesmo que ela adore uma sobrancelha quadrada,
você nunca pode fazer um quadrado que essa parte de cima vem assim, ó. A parte de cima, ela não pode ficar mais longa que a parte de baixo. Ela tem que ficar na mesma direção, ó. O ideal é que ela fique ou na mesma direção, tá vendo? Que ela tem um ângulo de 90 graus aqui e outro aqui. Tá dando pra entender? Ou que ela seja um pouquinho mais curta na parte de cima e mais comprida na parte de baixo. É preferível ela ser assim, ó. Tá dando pra entender? Por quê? Se essa parte de cima ficar mais comprida de pelo do que a de baixo, ela vai ficar com cara de brava. Assim, ó. Ela fica com essa cara assim de brava. Eu tô indo muito rápido, é que essa internet também tá pausando, né? Mas tá dando pra entender? Isso são alguns conceitos. Quando a cliente gosta de uma sobrancelha bem arqueada, aí eu amo sobrancelha arqueada, acho lindo sobrancelha arqueada. Fico muito insegura na hora de fazer a caixa, molde. Calma que eu vou explicar um jeito bem fácil, tá? A gente já vai lá. Quando a cliente quer bem arqueada, aí eu acho lindo sobrancelha arqueada. O que você tem que fazer? Você tem que... Eu vou até pegar de vermelho, peraí. Lógico, gente, se a cliente ela tem um desenho que não tem pelos, muitos pelos, você não consegue inventar muito, porque senão você vai afinar muito. Mas aí o que você faz? Você tá cortando, mas dá pra entender, né? É, tá cortando, gente, eu não sei porquê. Eu acho que é porque essa hora fica muita gente fazendo live, eu não sei. Porque a minha internet tá boa e eu só tô com o meu celular ligado na internet, então... Mas aguentando aí que vai dar tudo certo. Então, o que acontece? A cliente que é muito arqueada, o que você vai fazer? Você vai tirar alguns pelinhos daqui e você vai tirar alguns pelinhos daqui. Com isso, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais... a sensação que você vai ter é que ela tá mais ascendente. Porque uma sobrancelha arqueada nada mais é do que ela é bem ascendente, não? Ela sobe bem e depois desce. Então você dá uma comidinha por baixo e dá uma comidinha por cima. Mas veja bem, precisa ser tudo muito bem conversado, porque de repente ela vem com uma sobrancelha bem peluda, bem espessa, e você tira muitos dos pelos, você acaba afinando os pelos dela, ela vai ficar chateada e não vai gostar do resultado. Então, deu pra entender? Então, tá? Aí ficou feia, peraí. Fazer uma sobrancelha básica só pra recapitular. Primeira coisa, essa cauda não pode ser mais longa do que o ponto inicial, tá? Então, a cauda, ela tem que estar na mesma direção ou mais alta, nunca mais baixa. Isso é um ponto. Segundo ponto, a parte de cima não pode estar mais comprida do que a parte de baixo. Ela tem que estar na mesma direção ou um pouquinho inclinada. O ponto alto dela, que é o ponto do levantamento, do arqueamento, não pode ser mais grossa que a parte inicial. Ela pode ser igual essa medida aqui. Por exemplo, a cliente está com, sei lá, 0,8 milímetros. Você pode ter aqui 0,8, você não pode ter mais. E outro ponto importante, vamos supor que essa cliente fala, eu detesto sobrancelha arqueada, eu acho horrível, eu gosto de sobrancelha reta. Você já viu alguma sobrancelha assim, ó? Existe isso? Não existe, é feio, você concorda? A não sei que ela vai participar de um... Então, mesmo que ela fale pra você, eu não gosto de sobrancelha arqueada, você não vai fazer quase arqueada. Você vai tirar menos pelo daqui. Mas essa parte de cima, ela tem que ter um levantamento, um arqueamento. Essa parte de cima é responsável por dar um ar de beleza, de juventude, de jovialidade. Porque a sobrancelha, ela influencia tanto, que a pessoa pode parecer até que ela tá com cara de choro, brava, caída, carrancuda. É muito importante. Eu falo sempre que a sobrancelha ela é como a moldura de um quadro. Você pode ter um quadro maravilhoso, um quadro lindo. Se você colocar uma moldura meia chulé, meia pobre, não vai valorizar. Às vezes você não tem um quadro tão lindo, mas você coloca uma moldura tão bonita, que o quadro fica maravilhoso. Aí se você coloca ainda embaixo de um abajur legal, de um canto iluminado, fica perfeito. Por enquanto tá tudo bem, eu falei muito rápido, gente, tá tranquilo? Então a gente vai para as marcações, né? Que é o que todo mundo quer ver, são as marcações.
Eu imprimi aqui uns desenhos de algumas modelos que já tem sobrancelha, tá? Mas não tem problema, porque a gente quer falar sobre marcação. E não tem problema vocês aprenderem a marcação em quem tem sobrancelha. Se alguém vier com alopecia total, você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo nela. A única coisa que você vai levar em consideração são alguns pontinhos, né? Eu vou puxar agora mais perto, rezando para esse negócio não cair. Bom, vamos ver se tá dando para ver bem, né? A sua cliente chegou, lógico, essa cliente já tá com o designer pronto, ela tá toda bonita, toda maravilhosa. Mas para aprender a marcação, a gente vai aprender nela mesma. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que... E como que faz para desativar esses comentários? Vocês sabem? Eu não sei desativar. Será que é aqui? Então tá, gente, por enquanto vai ficar sem comentário, depois eu ponho um comentário. Trabalhar a visualização de vocês, tá bom? Então a primeira coisa que vocês vão entender é o seguinte, você vai precisar... O que uma designer de sobrancelha precisa? Ela... Desliga um dos dois. Desliga um dos dois. Vamos ver se vai melhorar. Eu acredito que agora vai melhorar. Vamos fradinha, tá? Normal, uma pinça com CT também é uma pinça dessas ponta agulha. Mas não é obrigado. Se você falar, Denise, eu só tenho uma pinça, eu só me dou bem com essa pinça. Clave, não tem necessidade nenhuma, tá? É tranquilo. Outra coisa que é bom vocês terem, um paquímetro. Eu peguei esse pequenininho porque ele é bem molinho e os outros que eu tenho são mais rígidos. O paquímetro você pode usar qualquer um que você preferir, qualquer paquímetro que você escolher, não tem problema algum. Outra coisa, tem paquímetros que eles são digitais, marca digital. Conforme você vai abrindo e vai fechando, ele tem aquela marcação digital. E tem paquímetro que não, como esse. Também não vai influenciar no seu resultado. Denise, o que é paquímetro? Gente, paquímetro nada mais é do que uma régua que tem a base de baixo, que tem como se fossem uns dedinhos assim, tá vendo? E ele é bom porque ele marca pra você. Ele marca tanto na parte de cima ou de baixo. Na realidade, o paquímetro é muito usado em arquitetura, mas a micropigmentadora usa muito. E eu vou ser sincera para vocês, mesmo quando você acostuma o seu olho a fazer designer sem paquímetro, nunca larga do paquímetro. É bom sempre você marcar. Porque a gente erra quando a gente tá com autoconfiança, sabe? É que nem quem dirige. É muito difícil quem dirige, tá começando a dirigir, bater. Porque a pessoa é muito cautelosa. Bate quem já dirige há muito tempo e já tá se achando confiante. Então não larga o paquímetro. Eu gosto do paquímetro, eu uso. Por mais que eu tô treinada a fazer designer, eu gosto muito de utilizar o paquímetro. A medida do paquímetro é a mesma da régua, tá? Eu não sei se dá pra ver. É a mesma da régua, então começa com 0, e aí vem 1, 2, é tudo igual. Então, um paquímetro nada mais é do que uma régua. É legal vocês terem também. Tem profissional que gosta de trabalhar com a régua. Eu gosto de trabalhar com a linha. Que linha, Denise? Qualquer linha. Pode ser de poliéster, pode ser de algodão. A de algodão, ela é melhor, porque ela é mais porosa, ela absorve melhor o lápis dermatográfico. Mas pode ser qualquer linha que está esquecida lá de costura, que é para você marcar, ao invés de você... Porque quando você coloca a régua no rosto da cliente, o nosso rosto, ele tem as ondulações, né? Ele tem a bochecha, a curva do olho, o meio da boca. Às vezes você machuca a cliente. A linha é mais fácil marcar com a linha, tá? Mas eu vou mostrar como suja tudo. Uma coisa também muito importante que eu ia falar, gente... Quem faz designer de sobrancelha para aplicar rina e para micropigmentação, o designer ele é 90% da estética do resultado final. É muito importante, por quê? Porque sem o designer a sobrancelha fica feia. Então assim, na micropigmentação, eu vou abrir um pouco os comentários só por enquanto, tá, gente? Eu vou abrir aqui, quando eu começar aqui eu tiro os comentários, tá? Porque daí vocês vão me falando se tá dando pra ouvir ou acompanhar ou não.
Por que que é bom você... O design ele é muito, muito importante. Porque se vocês... você pode fazer uma rena muito bem feita. A rena pegar muito bem, ficar lindo, maravilhoso. Ou você pode fazer um fio a fio lindo. Se você fizer um desenho feio, vai tudo por água abaixo. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é assim: o meu designer, ele tem que estar maravilhoso, ele tem que estar lindo. Se o designer estiver bonito, mesmo que os fios não fiquem tão lindos, ou que a rena, ela acabe desbotando, aconteça alguma coisa, o resultado não vai comprometer tanto, mas o designer, ele é muito importante. Ele é 90%. Agora, o designer já é importante quando a gente não vai fazer nada, né? Então, retomando. Então, você tem que ter uma pinça. Pode ser a pinça que você se adaptar melhor, tá? Você tem que ter um paquímetro. Eu gosto de linha. E eu acho bacana vocês terem um lápis dermatográfico. Por que o lápis dermatográfico? Porque o lápis dermatográfico ele é legal para marcar. E ele não sai tão fácil. Mas você não precisa usar o lápis dermatográfico. Existe a canetinha em gel que você compra na papelaria normal, que infelizmente eu esqueci de trazer, mas ela chama Signos. Deixa eu só cancelar. Ela chama Signos e ela é em gel, ela também fixa bem. A Silvia me fez uma pergunta muito bacana. Quando a pessoa ela é muito peluda, como que faz para você não perder a marcação? Ao invés de você usar um lápis preto, você pode usar o lápis branco, que também ajuda, tá? Que se você passar o lápis branco, você vai manter o desenho dela legal. Uma observação só, antes que eu esqueça, tá mudando um pouco essa coisa agora, gente, dessa sobrancelha bem definida. Minha mão treme com a caneta em gel, a minha também. Então, parabéns. Ah, tudo bem, obrigada. Então, é o seguinte, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, antes de eu marcar aqui, deixa eu mostrar como aponta o lápis dermatográfico, eu sei que todo mundo já sabe, mas só para lembrar, porque às vezes a pessoa, uma coisa muito importante. Às vezes esse lápis, eu não sei se já aconteceu com vocês, você compra o lápis, você vai arranhar, parece que ele tá seco, que ele não tá pegando. Dá uma passada, acende um isqueiro nele, eu até tinha um isqueiro aqui, não sei onde foi parar. Ou dá uma passada nele na boca do fogão, ou risca um fósforo, só de dar uma passada no calor, ele pega. Eu não sei se já aconteceram com vocês, você vai riscar, parece que ele tá seco, ele não pega. Aí vocês fazem isso. Eu sei que todo mundo já sabe apontar um lápis, mas eu vou mostrar de novo para quem não sabe, tá? Esse lápis, ele vem com uma linha, esse lápis dermatográfico. Ele é usado até por mecânico, sabia? Aí você vai puxar essa linha para baixo, vocês viram? Puxei. Conforme você puxa, ó, você não vai apontar, você vai descascar, ó. Tá vendo, ó? Ela sai como se fosse uma fita de presente, ó. É só você ir puxando assim, ó. Tá vendo, ó? Você vai puxando, aí forma essa... Ele tá com essa pontona grande, porque aconteceu agora há pouco comigo, lápis seco, horrível. Isso, fogo é maravilhoso. Você passa um calor, lógico, não vai passar muito, né? Passa um pouco, ele parece que ele já... Aí ele volta a funcionar, porque às vezes ele ficou muito tempo guardado na loja, em lugar frio, ou então em lugar que... Se a loja tem ar-condicionado, parece que resseca o lápis, é esquisito. Aí o que você vai fazer? Você pode pegar um bisturi, você pode pegar um estilete, o que você quiser. E você vai apontar aqui, ó. Você vai raspando aqui. Vai raspando de um lado, vira, raspa do outro, vira. Você vai raspando até ele ficar... Eu não vou raspar aqui porque eu não vou usar em ninguém. E ele faz uma sujeirinha, tá? Outra coisa, raspa em cima de um lugar que não cai no chão. Porque se cai no chão e você pisa, onde você anda, fica todo sujo. Mas é só você apoiar o dedo aqui, ó. E você ir raspando. Você pode só raspar ou você pode cortar em lâminas. Bem devagarzinho. Aí a ponta tem que ficar bem fininha, tá? E quando você vai marcar na cliente, se ela não tá bem apontada, você não faz um traço fininho. Você faz um traço grosso. Se você quer um traço fininho, você tem que ficar apontando toda hora. Tá bom? Bom, eu vou tirar os comentários agora... Dá para aproveitar esse lápis que cai? Dá. Você aponta ele de novo. Só que assim, tem lápis que você compra, lápis que quebra. Tem uns que é uma beleza. Às vezes a gente até tenta
Mas é bom você ir treinando, né? Depois, porque essa quarentena tá demorando um pouco. Gente, eu vou tirar os comentários agora para as letras não ficarem em cima do rosto, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, anota aí do ladinho e eu vou pondo os comentários de vez em quando e vocês vão me fazendo, tá bom? Sim, tudo para tentar. Gente, cai para essa. Cai para passar na linha para marcar. Então, quando você for passar na linha, eu ia explicar depois, mas eu vou explicar agora. Você vai pegar a linha, né? Vocês vão pegar a linha. Aí, entendi. Agora que eu entendi, Silvia. Eu tinha entendido que você não estava usando. Quando você vai usar a linha, você vai cortar um pedaço de linha, certo? Não passa no bico, você vai pôr a linha aqui no meio, tá dando pra ver, ó? Você vai fazer assim, uma volta nela. Aí você segura com o polegar e você vai sujando ela, ó. Tá dando pra entender? Você não precisa sujar ela inteira, você só suja um pedaço que você vai usar. No mesmo lugar ela quebra. Então você vem com a linha um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, mas não vem com ela aqui. E aí depois você dá uma raspadinha que ela fica boa. Aí você pega essa linha aqui, o segredo da linha, eu ia falar da linha depois, mas eu já vou falar agora, ó. Essa linha aqui tem um segredo pra você passar. Quando você for passar, você tem que esticar bem ela, mas você não pode apertar na pele da cliente. Se quando você vai passar, você aperta muito, parece que a linha rola. Não sei se já aconteceu, você vai marcar e a linha rola. E aí aquela marcação fica uma miscelânea, você não consegue. Então se você esticar bem ela, mas você só, eu vou fazer em mim. Deu uma marcada, tá dando pra ver, ó? Olha como é fácil, ó. Tá vendo? O segredo agora, quando você estica e aperta, ela começa a rolar. Eu vou apagar, tá, gente? Que não vou ficar assim, né? Ela começa a rolar, fica horrível. Entendeu? Eu tô parecendo que eu tô com aqueles. Como chama? Aqueles protetor lá de. Então, o que acontece? O segredo para vocês usarem essa linha de uma forma legal, porque tem gente que fala assim, não gosta de linha, mas não é que não gosta, porque a linha não se dá bem com a linha. Então, quando vocês forem marcar o rosto de vocês com a linha, estica, dá uma volta no dedo, dá outra volta no dedo, e estica bem, mas não aperta na cliente. Eu sujo a linha com batom preto. É ótimo também. Mas sai muito rápido? Então, o batom preto é assim, é que tem batom que eles são seco, eles não saem. E tem batom que eles são oleoso, mesmo aqueles batom para retocar. Sabe aqueles batom que você retoca o couro cabeludo? Que eu, por exemplo, tô precisando? Esses batons que é para retocar couro cabeludo de tinta, às vezes eles saem. Eu acabei usando lápis dermatográfico. Vou falar uma coisa que eu faço, tá? Eu tenho 2 lápis dermatográficos quando eu vou trabalhar. Um, eu já deixo apontadinho, bonitinho. E o outro, mesmo que a ponta tá quebrada, eu uso só para passar a linha. Então eu fico toda hora sujando a linha com esse. E o que eu vou passar na cliente, eu também já ouvi dizer que a Anaconda é ótima. Eu nunca comprei a Anaconda. E o que eu vou usar na cliente, eu deixo apontadinho. Então eu sempre tenho 2 lápis dermatográficos, tá? Gente, vamos pra marcação, porque senão daqui a pouco já passou 1 hora e aí se já tá caindo com menos de 1 hora, imagina como. Eu vou tirar um pouquinho os comentários, tá? Pra vocês enxergarem bem. Vou falar da marcação e aí eu volto nos comentários, tá bom? Então eu vou tirar. Desativar comentário. Então, ó, a primeira coisa que você tem que entender, que você tem que fazer são as medições verticais. Tá? Então, quais são as medições verticais? A primeira que é para saber onde essa sobrancelha vai começar, a segunda é para saber onde ela vai terminar e a terceira é para onde ela vai arquear. Minha cliente não gosta de sobrancelha arqueada. Tudo bem, mas ela tem que ter um ponto que pelo menos seja um pouquinho mais alto para não ficar com aquela sobrancelha que eu desenhei. Então, como que você marca a primeira... Eu vou mostrar 2 formas de você marcar o ponto inicial. Eu vou fazer com lápis, tá? A primeira forma de você marcar o ponto inicial é o canto lacrimal aqui e a aba do nariz. Sempre, sempre você tem que ter 2 pontos para você marcar alguma coisa. Você não, pode ser até mais, mas tem que ter 2. Se você tem 2, você tem um ponto ligando a outro, você não tem erro. Então eu vou explicar, presta bastante atenção que eu vou explicar 2 jeitos de vocês marcarem o início. Um deles é aquele antigo que a gente aprendia, o canto lacrimal dos olhos e a aba do nariz. Então ou você passa a linha nessa direção ou você passa até o próprio paquímetro.
Você vai fazer um traço aqui tá dando pra ver? Não, né? Tá escuro a beça. Peraí. Então, a primeira marcação eu vou fazer com canetinha, gente. Paciência. Depois eu vou marcar com canetinha, tá? E depois eu dou um jeito. Então, a primeira marcação do ponto inicial é aqui, ó. Tá? É o canto dos olhos e a aba do nariz. É isso aqui, ó. Ai, mas eu faço como? Se for você vai fazer com paquímetro, você vai usar isso aqui, ó. Ou a régua, ou um paquímetro, você vai fazer isso aqui. Se for com a linha, você vai fazer exatamente isso aqui, ó. E aí você marca, tá? Ó, já até marcou. Tá bom? Então, tudo que você fizer de um lado, você vai fazer do outro lado, tá? Então, ó, canto da abinha do nariz e canto dos olhos. Você vai lá e você marca. Você vai fazer. Então, você concorda que você já sabe onde essa sobrancelha tem que começar? Esse jeito de marcar era o jeito antigo. Pode marcar sim. Só que quando você marca assim, na maioria das clientes, acaba a sobrancelha ficando muito longe uma da outra. Se a sobrancelha da cliente é peluda, às vezes nessa marcação, você come 1 centímetro. Então, o que você pode fazer? Com o paquímetro mesmo. Você fecha 1 centímetro. Agora vocês não vão enxergar, acho que o centímetro daí. Vocês vão fechar 1 centímetro. Você vai colocar de um lado e vai marcar. Então vamos supor que você fala, ficou muito longe. Então você pode vir aqui 1 centímetro. No caso dessa sobrancelha ficou muito perto. Então você põe meio. Você vai ver se você prefere meio, 1, 2. Você vai ter que ver na cliente. Tá dando pra ver? Quanto de abertura você vai ter. E você vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Vamos supor que nesse desenho tem que ser meio centímetro. Então você vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Você vai fechar meio centímetro aqui e vai fazer uma marcação do lado de cá, ó. Ok? Aí você vai ver o que é melhor. Aí você vai lá na sua cliente e você faz a marcação. Tudo bem? Outra forma de você marcar, que é a forma mais usada de hoje em dia, você pega o lápis dermatográfico ou o batom preto, que nem a Silvia falou, suja aqui, ó, não vai sujar com a ponta que ela vai quebrar, né? Suja essa parte aqui, ó, bastante. Aí você vem, vocês percebem, aqui não tem todo mundo, não tem entre o canto dos olhos, na direção do canto dos olhos, você não tem um aprofundamento. Você encaixa o paquímetro justamente nesse aprofundamento aqui, ó. Fecha o paquímetro e corre ele. Tá dando para entender? Então, ó, você fecha o paquímetro aqui na direção do canto dos olhos, ó. O meu canto dos olhos não está aqui. Então você vai fechar aqui e fecha ele, não precisa machucar a cliente, e corre. Esse é o lugar correto onde deve começar a sobrancelha. Quando acabar a live, eu tô parecendo uma louca, né? Deu pra entender? Esse também é uma forma de você começar. Você vem aqui, ó, na direção do canto lacrimal, fecha o paquímetro no nariz dela e corre. É uma forma também. Você pode ver que se eu fizesse isso nessa modelo mesmo, a sobrancelha dela não ficaria tão afastada. Ela ficaria mais pra cá. É que a gente vai usar o desenho dela mesmo. Mas se vocês quiserem, eu até marco aqui também, ó. Tá vendo, ó? Porque o ideal é... Ó, tá vendo, ó? O ideal é que eu tô de lado, não vai ficar tão reto. Que os pelinhos sejam continuação desse nariz. Que os pelinhos continuem naturalmente, claro, não precisa ser bicudo e tal, daqui do nariz. E isso é muito bom, porque quando você pega uma cliente que não tem sobrancelha, que é alopecia total, o próprio nariz te ajuda a fazer esse desenho correto. Tudo bem? Essa é a primeira marcação vertical. Qual é a segunda marcação vertical? É onde ela vai terminar essa sobrancelha. E onde é que qual é o ponto que você vai usar?
é o meio do arco do cupido, que é esse meinho aqui, ó. O que é o arco do cupido? O cupido, que é aquele anjinho que joga a lança pra espetar o casal e ficar apaixonado, ele não tem um arco? Então é o arco do cupido, é usado como arco do cupido porque a boca é uma região muito sexy, muito sensual. Então esse meio, Denise, a boca dela tem lábios laporinos, ou a boca ela não tem um meio, então você vai usar a aba do nariz. Denise, o nariz dela é muito largo, então você vai usar o arco do cupido. Você não consegue, às vezes, ao mesmo tempo usar os dois, tá? Você não consegue, às vezes, passar a régua no meio do arco do cupido e na aba do nariz. Às vezes, você tem que escolher, porque às vezes a pessoa tem um narizinho mais larguinho ou uma boquinha meio torta, você não consegue. Mas não tem problema, lembra que eu falei? Você precisa ter 2 pontos. Então, se você tem ou a boca ou o nariz, tá bom, porque o outro, qual que é? O outro é o canto dos olhos. É bem o finalzinho do olho aqui, ó, onde acaba o olho. Então você vai ter o meio do arco do cupido, ou a aba do nariz, ou os dois, se você conseguir. E o canto lacrimal, você vai ter onde a sua sobrancelha termina. Vamos marcar aqui nela, ó. Ó. Ela mesma, você não consegue pegar os dois. Se eu pegar os dois, onde vai parar? Então eu vou usar só o meio do arco do cupido. Então a sobrancelha dela tem que acabar aqui. Essa é a segunda medida vertical. Até aí tudo bem? Aí como que eu sei qual é o ponto alto dela? Tudo que você fez de um lado você vai fazer do outro, tá? Você vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa, ó. Tá? Então você já sabe onde termina. Fez de um lado, faz do outro. Fez de um lado, faz do outro. Aí o que você vai fazer? Gente, o ponto alto é a coisa mais fácil do universo. Eu vou mostrar 2 jeitos de marcar. O antigo e o que eu acho que é bom. Eu acho legal você... Se essa cliente quer uma sobrancelha mais encostadinha, mais fechada, você vai usar essa medida. Se ela não gosta de sobrancelha próxima, ela quer aberta, ela gosta como tá na foto, você vai usar essa daqui. Então o que você vai fazer? Você vai pegar na direção da sobrancelha, tá, gente? Esse paquímetro, você tem que usar como medida a direção da sobrancelha. Você vai abrir esse paquímetro na direção da sobrancelha, justamente vendo o comprimento dela. Tá vendo, ó? Vendo o comprimento dessa sobrancelha. Então, ele deu 6 centímetros aqui de sobrancelha. O que você vai fazer? Deu 6 centímetros, ó. 6 centímetros aqui, ó. É que vai sair invertido para vocês. Deu 6 centímetros de sobrancelha. Você vai dividir a sobrancelha em 3. Porque 2/3 tem que ser, é obrigada a ser ascendente. É muito fácil. Então, se deu 6 centímetros e eu dividi em 3, não vai dar 2, 4, 6? Se eu pegar 6 centímetros e dividir por 3, eu vou ter 2, 4, 6. Eu vou ter 2 centímetros para cada um. E 2 centímetros mais 2 centímetros dá 4, que é 2/3. Então, 4 centímetros dessa sobrancelha tem que ser... Ó, 4 centímetros dessa sobrancelha tem que ser ascendente. Ó, aqui até deu mais para cá. Deu para entender? Então, você vai pegar essa sobrancelha vai dividir por 3 partes. Dividindo por 3, se você pegar lá e dividir por 3, 2/3 dessa medida sobe e 1/3 desce. Ai, mas deu 5 centímetros. 5 dividido por 3 vai dar número quebrado. Você dá uma arredondada, porque é milímetros que você vai estar arredondando. Vamos supor que deu 5. Aí você coloca lá uns 4,5, 4,8. Você dá uma arredondada. Mentira. Se deu 5 centímetros o comprimento dela, faz de conta que deu 5 centímetros. Eu de matemática sou ótima, né? Deu 5 centímetros o comprimento dela. Se você dividir em 3, ele não vai dar 2, ele vai dar 1 e pouco para cada um. Aí você arredonda para uns 3,5. Você dá uma arredondada. Tá dando para entender? Tá tudo bem? Depois vocês vão me falando. Eu acho que eu vou pôr comentar para perguntar se tá tudo bem por enquanto. Peraí. Gente, tá dando para entender por enquanto? Tá dando para entender, né? Que se não tá dando, me fala que eu já retomo. Tá bom? Então, assim, a primeira medida, essas são as medidas verticais.
Tá dando pra entender, né? A Sandrinha sofreu, né, Sandrinha, lembra? Então, assim, você tem o ponto, as 3 medidas verticais, o ponto inicial, o ponto final, o ponto alto. Só que tem um detalhe do ponto... Meu cachorro passou mal, que pena, mas eu vou... Depois você vai rever. Então, o que você vai fazer? Você vai passar... O ponto alto é o único que você não pode ir lá medir de novo. Você até pode, né? Você pode. Você pode vir aqui e medir, mas o ideal é que você só transfira. Por quê? Porque ninguém tem um lado igual ao outro. Se você começa a medir muito, começa a dar um nó na cabeça de todo mundo. Então, o que você faz? Agora eu vou tirar os comentários, tá, gente? Então, o que você faz? Você vai, quando você medir e você dividir por 3, você não precisa medir de novo e dividir por 3. Você vem aqui com o seu lápis dermatográfico ou com batom, você vai sujar essa partezinha, aí você vai medir esse começo da sobrancelha e você vai fazer o quê? Você vai transferir. A única coisa que você faz é você coloca aqui em cima, ó, e você transfere. Deu para entender? Você não precisa medir tudo de novo, dividir por 3. Nem é legal você medir de novo e dividir por 3. Por quê? Porque se você faz isso... Olha, eu não sei se vai ficar tão perfeito que eu tô muito de lado. Um detalhe muito importante, gente. Sempre vocês precisam fazer a cliente de frente, tá? Você tem que sentar... Primeira coisa, olha, eu ia esquecer. Primeira coisa, nunca faz designer deitada. Por quê? Quando a cliente, você pode deitar ela a 45 graus, mas se ela deitar inteira 90 graus, a nossa musculatura relaxa, a nossa musculatura desce. Aí você faz tudo lindo, maravilhoso. Ela senta, ela tá assim, ó, com uma mais alta que a outra. Faça a cliente sentada ou 45 graus e de frente. O melhor designer é você de frente, porque se a gente fica de lado, como eu tô de lado aqui, claro, a cliente vai estar sentada na cadeira, você não vai ficar na frentona dela, porque ela tem as pernas, você fica do lado das pernas dela, mas você pede pra ela virar, ó. Se ela tá sentada aqui, ó, você pede pra ela virar pra você. Ela tem que ficar um pouco virada de frente pra você, como eu tô pra vocês agora, porque senão também dá diferença, eu tô falando por experiência, tá? E o designer dá um trabalho, né? Vamos combinar. Aí você termina de fazer, aí a cliente senta, tá errado, você tem que apagar e medir tudo de novo. Então o ideal é ela ficar sentada, ou 45 graus, dependendo da maca, né? Mas o ideal é sentada. Se ela tá sentada, como você vai ficar de frente com as pernas? Você fica do lado das pernas dela e vira um pouquinho o rosto dela pra você. E fala pra ela relaxar o rosto. Mesmo ela estando sentada, fechar o olho. Não ficar falando que é uma tralha, porque mexe a musculatura. Depois você vai conversar com ela pra você observar. Você vai ver que é onde tem que estar o primeiro pelo. Porque às vezes vem cliente, a total é ausência de pelos, né? Tanto do capilar como na sobrancelha, no corpo todo. Então o que você faz? Como que você vai medir? Eu não gosto muito desse negócio, 1,8 milímetro, tudo que sobe pra cima. Não, eu coloco o dedo aqui, ó, peço pra ela fechar o olho, eu coloco o dedo aqui no final do globo, ó, quando acaba o globo, mesmo que ela tenha um olho bem esbugalhadinho, se você aperta, você sente onde começa esse osso. O pelo da sobrancelha ele tem que começar aqui. Às vezes eu pego meu lápis dermatográfico, eu faço até assim, ó. Eu já marco, que daí eu já sei. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar ou a linha, tudo que eu tô falando com régua, você pode fazer com a linha, tá? Aí você vai lá e tchuft. Aí o que você faz? Aquela marquinha com o lápis. E faz a mesma coisa desse jeito. Você faz com um dedo aqui e o outro dedo aqui. Troca de dedo, empurra, fecha o olho dela, empurra aqui e empurra pra baixo. Encontrou o osso, vai lá e faz uma marquinha. E aí você liga essas duas marquinhas. Mas se ela tem pelo, não é o caso dela, você vai posicionar a tua linha, teu paquímetro, a régua, nivelando, sempre na direção, ó, paralelo com o canto lacrimal. Você vai paralelamente ligar os dois pelinhos. Então você tem que visualizar de uma forma que fique bem retinha os dois pelinhos, outra linha. Observando que essa cauda não pode passar daqui, né, gente? Tá? Ó, não vai dar igual porque eu tô muito torta e ela é plana, não tô vendo essa, mas tudo bem. Tá dando pra entender? Então você vai marcar essa a primeira marcação horizontal é para você saber nada mais, nada menos onde essa sobrancelha vai começar. Ok?
Aí o que que você vai fazer? Você já sabe onde ela vai começar. Você já sabe onde ela inicia verticalmente. Agora você já sabe onde ela inicia horizontalmente. Existe essa palavra? Outra coisa que você vai marcar agora. Onde ela vai terminar, qual vai ser a largura desse início, qual vai ser a altura da sobrancelha dela nesse começo. Então o que que você faz? Você vai fazer sempre paralelo com o canto lacrimal. E por que paralelo com o canto lacrimal? Porque é muito difícil uma pessoa não ter um canto lacrimal por mais que nós somos assimétricos. O que que é isso? Ninguém tem um lado igual ao outro. Simétrico é quando um lado é igual ao outro. Assimétrico é quando um lado é diferente do outro. E a maioria das pessoas no mundo são assimétricas. A gente tem um olho mais alto que o outro, um peito mais caído que o outro, um pé maior que o outro, é tudo diferente. Mas o canto lacrimal, ele é muito difícil, ele está desnivelado. É como se fosse o nível do nosso rosto. Imagina que teu rosto Deus colocou um nível nele, ele colocou aqui, ó, bem no canto lacrimal. Então, um canto lacrimal sempre bate com o outro. Então, é o ponto de partida. Então, o que que você vai fazer? Você vai olhar paralelo com o canto lacrimal, você vai pegar a tua linha, ou tua régua, ou teu paquímetro, e vai visualizar aonde essa sobrancelha vai terminar. Tá vendo? Essa coisa tá meio escuro, né, gente? Não tá não? Meu fraco com uma... Vamos pôr esse, pra não dar pra... Então você concorda que você já sabe onde ela começa verticalmente, você sabe onde ela começa horizontalmente. E você já sabe a altura e a grossura dessa sobrancelha, porque você marcou aqui, ó. Você já tem esse ponto. E aí, qual vai ser a próxima medida que você vai fazer? Você precisa ver aqui qual é o lugar mais alto, onde é o último pelinho, qual é o pelinho mais alto que você tem aqui nessa sobrancelha. Foi até bom que eu marquei mais pra cá, porque você vê, esse pelinho dela aqui tá aqui, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai observar qual é o pelinho mais alto que ela tem. Mesmo que ele não esteja na linha do ponto alto. Ele não tá na linha do ponto alto, ele tá mais pra cá. Porque, às vezes, a gente tem a sobrancelha mais alta no meio, né? Não tem problema, eu só quero ligar. Aí, o que que você vai fazer? Paralelo ao canto lacrimal, eu venho aqui nessa parte mais alta, que é onde eu sei que eu posso chegar, e eu vou fazer a última marcação horizontal. Então, eu tenho 3 vertical, né, ó, primeira, segunda, terceira, e 3 horizontal. Tá dando pra ver? Então, o que quer dizer? Que aqui é o ponto mais alto dela. Tá dando pra entender? E aí, o que que vai... Deixa eu ver se tá dando pra entender. Peraí. Tá dando pra entender, gente? Tá tudo bem? Essa aula, ela é assim, ela é meio chata mesmo. Tá bom? Vamos continuar. Então, você tem... Tá tudo bem, né? Tá dando pra entender. Então, vocês têm comentários para não atrapalhar vocês aí, tá bom? Depois eu ponho, se tá todo mundo de positivo, então tá dando para entender. Então você já tem aonde ela começa horizontalmente, aonde ela começa verticalmente, a altura dessa sobrancelha, você tem a altura dessa sobrancelha, você tem o ponto alto dela, você já descobriu porque você olhou qual era o pelinho mais alto na testa, igualou e fez paralelo com o canto lacrimal, com o teu nível. Você já sabe que o meio da boca, né, o meio do arco do cupido ou o cantinho da aba do nariz, eu não gosto de usar aqui. Você tem o ponto final. Existe um outro jeito de você descobrir o ponto alto. Qual é? Você pega o paquímetro, tá? O seu paquímetro, que esse jeito era mais antigo. Aí você vem aqui, você vê quanto que ela tem a medida do olho. No caso aqui deu 4, então você vê quanto que ela tem na medida do olho. Ah, ela tem 4 centímetros. Aí você marca metade, se vocês acharem mais fácil, pode ser. Você marca metade, aí você vem aqui com o seu lápis, né? Deixa eu pegar esse. Você vem aqui e marca, ó, faz um pinguinho aqui com o seu lápis dermatográfico. E aí você vai com a régua ou a linha ou o paquímetro e você vai marcar, mas não lá pela sobrancelha, você marca aqui, ó. Só que eu não gosto muito do olho, porque às vezes ele dá errado, ó. Você tá vendo? Aqui ele ficou mais pra fora ainda.
Essa é uma outra forma de marcar, tá? Se você não quiser dividir o ponto alto em 3, voltando, né? Eu voltei um pouco, né? Se você não quiser dividir em 3, você divide o olho na metade e aí você pede para a cliente ficar com o olho fechado, você mede, divide por 2, faz uma marca embaixo e passa aqui. Também é uma forma. Só que aí você não vai pegar o olho e vai dividir em 2 de novo. Não, você vai transferir. O ponto alto você sempre transfere. Você vai vir aqui até aqui e vai transferir. Só que toma cuidado que às vezes o olho joga o arqueado mais para fora. Mas é sempre bonito o arqueado. Quanto mais o ponto alto ser distante, mais o olho fica aberto, tá? Mais assim ela fica com o olhar aberto. Tudo bem? Eu costumo também fazer uma coisa. Depois que eu marquei tudo, eu pego, vou lá no cantinho lacrimal da minha cliente. No cantinho lacrimal não, desculpa. Eu vou lá no finalzinho do olho dela, eu ponho o meu paquímetro aqui, aí eu vou em direção na linha, em cima da linha vertical que marca o final da sobrancelha. Essa marcação aqui vermelha não é onde essa linha, a gente não fez isso aqui, ó. Onde é que termina a sobrancelha? Meio da boca, aba do nariz e canto do olho. Eu coloco o meu paquímetro aqui e vejo mais ou menos aonde eu teria que terminar. Mas ela não tem pelo, você vai ver mais ou menos. E aí você marca, você acha que o ideal é aí. Aí você vai lá e faz a mesma coisa desse lado. Por quê? Porque daí a cauda, ela vai acabar na mesma direção. Tá dando pra entender? Deixa eu só falar uma coisa, se por algum acaso acabar a live, porque com 1 hora ela cai, eu volto, tá? Aí quem quiser continuar vendo, puder ter disponibilidade de horário, a gente volta. Aí o que você vai fazer? Você já descobriu tudo na cliente. Você vai só ligar os pontos, ó. Você tem o ponto da onde ela inicia. Não, essa aqui não tá nem aparecendo. Deixa eu pegar uma bem forte pra vocês verem. Ó, você tem o ponto da onde inicia, você tem o ponto da onde termina a largura do início. Aqui o ponto alto, você tá com 2 pontos altos. Vamos usar esse aqui que é mais pra cá, que a gente fez do olho, que vai ficar mais bonito. Você tem esse ponto, você tem o ponto final da onde ela termina. Só faltou você descobrir a altura dessa sobrancelha, que é onde todo mundo erra. Que erra assim, se perde, a gente se perde. Eu me perdia muito aí, muito. O que eu faço agora? Eu venho aqui e eu vejo a altura que essa cliente tem. Deu 1 centímetro. Você concorda que aqui ela tem que ter, a partir do ponto alto, ou 1 centímetro ou menos? Se eu determinar que ela vai ter menos, porque eu acho que muito alto vai ficar feio, então o que eu faço? Eu diminuo, automaticamente eu mexo. Então, ó, aqui deu a largura do início dela, deu que é 1 centímetro. Eu não vou colocar 1 centímetro aqui. Eu vou colocar, depende da cliente. Tá entendendo? Então, ó, vou ver aqui quanto tem. Deu 1. Ela não pode ter lembra lá no começo da live que eu falei? Ela pode ter a mesma altura do início ou mais fino. Ela não pode ser mais larga. Então, eu vejo, determino 1 centímetro, eu vou pôr 1? Não, vou pôr um pouquinho menos. O que eu encolher do lado de cá, eu marco. Então, vamos supor que eu vou pôr um 0,8. Eu vou marcar aqui na mesma linha que eu marquei já o ponto alto, na linha vertical que eu marquei o ponto alto. E aí eu segura, trava e transfere para cá. E faço a mesma coisa do lado de cá, ó. Faço uma marcação. Então, toda vez que você transfere, você tem um paquímetro que trava sozinho. Você vai lá, mede, abre ele, aí você trava e aí depois você só transfere. Nesse caso, eu seguro com o dedo. Então, eu vou determinar, aqui ela tem 1. Ela tem que ter ou 1 ou menos na linha do ponto alto, na marcação do ponto alto. A gente não fez ponto inicial, ponto final, ponto alto, até nessa marcação que eu vou correr o paquímetro. Aí eu corro o paquímetro desse lado, encolho o quanto eu acho que é o ideal. Quando ela é muito peluda, eu preciso tomar cuidado para não tirar muito pelo. Aí eu transfiro para cá e marco imediatamente. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais um ponto aqui? Então você concorda que eu já tô com 1, ó, eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, eu vou marcar o número romano, 3, 4, 5. Eu não tenho 5 pontos? O
que eu vou fazer agora, Denise? Eu só vou ligar. É só ligar. Ou a linha vem passando, você vai, se você for ligar com a linha, assim, ó, você estica, você só liga os pontos. É a coisa mais fácil do mundo. Você vem só ligando os pontos, mas faz aquilo que eu falei, não aperta na cliente, não aperta que senão ela rola. Principalmente aqui na pálpebra, ela é molinha, às vezes você pega umas senhorinhas, aí o que acontece? Ela acaba rolando. Então o que você faz? Você segura firme, mas só dá uma passadinha leve. Tudo bem? E aí o que você vai fazer? Você vai ligar. Nesse caso, eu vou ligar com a régua. Eu vou ligar com uma canetinha bem escura para vocês verem, tá? Vou ligar com azul. Não, azul já liguei. Vou pegar outra cor. Vou pegar uma verde para vocês verem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse ponto, que é o ponto que eu sei a altura do início da sobrancelha, e vou ligar com a altura